Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos. Nessa aula aqui eu vou explicar para você quanto tempo, né, leva um processo trabalhista. Eu vou até aproveitar essa outra aula aqui, você pode até conferir aqui no canal, que eu explico todo o caminho de como funciona o processo trabalhista. Então, os recursos, para onde é endereçado, etc e tal, para te mostrar mais ou menos o quanto demora. Também eu vou te mostrar aqui exemplos práticos de outros processos ativos para você entender e ter uma expectativa em média de quanto pode demorar um processo trabalhista. Uma vantagem do processo trabalhista é que ele é muito favorável a ser realizado a ponto. Então, muitas das vezes, quando você ajuiza a ação com uma vara do trabalho, e já é designado uma audiência, muitas das vezes já é até designado por um centro de conciliação da Justiça do Trabalho. Então vai ter um conciliador lá que vai tentar convergir, né, o interesse das partes para achar um valor em comum e encerrar esse processo sem a instrução processual, recurso, etc. Então, no final das contas, um processo trabalhista pode demorar pouco tempo. E eu digo pouco tempo em alguns meses ou até semanas, dependendo da comarca. Porque, por exemplo, no TRT2, que é o TRT de São Paulo, capital, para ser designado uma audiência, bora usar esse aqui como exemplo, esse processo. O processo foi ajuizado em novembro de 2023 e a audiência inaugural ocorreu somente em dezembro de 2023. Então passou um mês para ter essa audiência. O processo poderia ter encerrado aqui, ó, na audiência. No entanto, as partes não conciliaram e o processo seguiu. Então poderia ter durado um mês esse processo. Se tu dá uma olhada aqui, a audiência que estava marcada para dezembro foi remarcada para a instrução dia 7 de março de 2024. Então, passou muitos meses desde o ajuizamento. 4 meses do ajuizamento para ter instrução, que é o momento processual que vai ser ouvido, né, as partes, etc. Então, você já está começando a entender mais ou menos como é essa questão temporal do processo trabalhista. Se não tiver conciliação, esse processo pode durar bastante. Eu vou dar alguns exemplos. Só teria que ressaltar aqui que o acordo pode ser feito em qualquer fase processual. Então, imagine que esteja lá no TST 5 anos depois, também pode fazer acordo. Se tiver na fase de execução, também pode ser feito acordo. Se o processo estiver em fase recursal, também pode ser feito acordo. Então, tudo depende muito da vontade das partes em querer conciliar. Tranquilo? E outro ponto que eu tenho que ressaltar também, que dependendo da comarca, por exemplo, TRT2, é mais ou menos esse o padrão. No entanto, tem TRTs que a audiência inaugural é designada para daqui 2 semanas. Então, o processo pode demorar 15 dias se for feito um acordo lá no dia da audiência. Então, depende muito do quanto de processo essa vara do trabalho tem e se fecha acordo ou não. Então, mas vamos fingir aqui que não vai ter acordo. O que a gente pode esperar de um processo trabalhista? Então, esse é o caminho, né? Contestação, audiência, sentença, recurso ordinário, que seria o equivalente à apelação do processo civil, e vai para o tribunal. Esse é um processo irregular. Então, imagine que ele não tenha recorrido de revista aqui, e o processo transitou em julgado. Esse é o exemplo desse processo. Ele foi ajuizado em novembro de 2023, teve o recurso por primeiro grau e o processo encerrou em outubro de 2024. Tá entendendo? Então foi quase 2 anos, ou foi 2 anos? Foi quase 2 anos, um ano, né? Um anozinho, que esse processo fez todo esse caminho, sem muitos recursos e a empresa não querendo protelar tanto, né? Então a gente teve quase um ano de processo para encerrar essa ação. No entanto, eu vou dar um exemplo aqui do TST, um processo antigo, esse processo é de 2017. Então imagine que o advogado, a parte estava interessado em ajuização em 2017, esse processo ainda está com acórdão, com decisão no processo em outubro de 2024. E a empresa ainda pode recorrer mais. E além disso, ainda tem a fase de execução. Então, assim, são muitas coisas, são muitas variáveis, mas você pode ter uma noção mais ou menos do tempo de um processo trabalhista. Se for ocorrer da forma mais tranquila possível, pode demorar 1 ano, 2 anos. Se demorar tanto, pode demorar vários anos, então 4, 5.
E se fechar logo um acordo, logo na audiência inaugural, ou na audiência de instrução, pode demorar uns 2, 3 meses. Resumido, o conceito é esse, mas eu queria que você entendesse o raciocínio por trás. Se você é advogado e quer se profissionalizar, confere os links aqui da descrição, que eu tenho vários treinamentos para te profissionalizar nessa área trabalhista. Já são mais de 500 alunos, eu tenho certeza que algum deles pode engrandecer muito sua atuação na área trabalhista. Até mais.